Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, querido, no Salmo de número 37, versículo 4. Nós vamos falar sobre a força do desejo. Repita comigo, diga a força do desejo. Depois, irmão, está ao seu lado. Você precisa ativar na sua vida, irmão, a força do desejo. E hoje vai ser ativado em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? Amém? Irmãos, o quanto você deseja viver uma vida extraordinária que Deus tem para você? Em que nível você está? Qual é o nível da sua vida espiritual? Qual é o nível da tua vida material? Que nível você se encontra? Muitas vezes, irmãos, a diferença entre as pessoas que se destacam na vida e as pessoas que não se destacam, a diferença não é somente a capacidade. Na maioria das vezes a diferença está no desejo. Diga desejo. Desejo. Oh, glória a Deus. Porque quando a gente deseja alguma coisa, irmãos, e quando isso entra no nosso coração, nós agimos diferente. É ou não é? Quando você deseja alguma coisa, você luta com outra força. É ou não é? Eu lembro quando eu me apaixonei pela Márcia, meu irmão, há 35 anos atrás. Meu irmão, é minha, não tem para ninguém não. Eu quero ela e acabou a conversa. Glória a Deus. Nem que eu compre o melhor perfume, nem que eu compre a melhor jaqueta, mas eu vou conquistar ela, em nome de Jesus. Amém, amados? Porque aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, a gente empreende força. Amém. A gente empreende força. Amém, amados? Amém. E isso é o desejo. O desejo é ele que te empurra para além do que você pensa o que pode fazer. É o desejo. O desejo é um impulso, é um incentivo. E você começa a conquistar coisas que às vezes você acha que não poderia conquistar. Mas quando esse desejo está ativado, as coisas acontecem. Amém. Amém, amados? E todos nós podemos realizar e fazer mais do que nós imaginamos. Muito mais. Nós podemos. É uma questão de o quanto nós desejamos. Amém? Amém. Então, meditando sobre isso, eu anotei algumas coisas aqui para a gente ver o que é necessário para nós ativarmos nessa força do desejo nas nossas vidas. Nós precisamos viver como conquistadores nessa terra. O Senhor nos chamou para isso. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que eu notei aqui, que para ser bem-sucedido requer desejo. Para ser bem-sucedido é necessário desejar. E eu te pergunto nessa noite, o quanto você realmente deseja passar para o próximo nível com Deus? Que nível que você se encontra com Deus? O que você está fazendo para passar para o próximo nível de conquista pessoal na sua vida? O que você está fazendo para melhorar? Nós declaramos hoje aqui, através da pastora Márcia incentivando, que nós podemos ser o quê? Melhores. Nós podemos melhorar. Amém, amados? Amém. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Porque, irmãos, você pode querer perder um pouco de peso.
Não é o meu caso, né? Eu estou gordinho, eu quero perder um pouco de peso. Nós podemos querer perder um pouco de peso, mas se o seu desejo não for forte o bastante para se submeter a uma dieta, para fazer um exercício físico, irmãos, para ter um bom sono, melhorar o sono, não vai acontecer. Amém, queridos? Amém. Porque eu preciso desejar isso. E quando eu desejo, eu começo a romper barreiras na minha vida. Eu começo a superar obstáculos. Porque é a força do desejo que está ativada na minha vida. Você pode querer ser como ser um ministro de louvor. Você pode querer ser um ministro de louvor. Mas você precisa desejar o suficiente para buscar os recursos necessários para isso. Você precisa, o que é necessário para ser um ministro de louvor? Saber a letra das canções, gostar de música, se atualizar, né? Se possível fazer um curso de canto. Isso é só a parte técnica, tem a parte espiritual também, né? Então você tem que desejar isso, né? Você pode desejar ser um pregador, mas para você ser um pregador, meu irmão, é necessário que o seu desejo seja forte o bastante para você ter os recursos para isso, se apropriar dos recursos para isso. Não sabe você conhecer a palavra, não sabe você nem ler a palavra, meditar na palavra. Meditar é diferente. Amém, irmãos? Amém. É necessário você pagar um preço, ser uma pessoa de oração, buscar em Deus, observar a vida melhor, mais. Necessário uma série de coisas. Mas então é necessário desejo para querer, né, para buscar esses recursos. Você pode ser o próximo milionário do Brasil. Amém. 4 pessoas. Eu vou repetir. Irmão, nós estamos no ambiente espiritual. Amém. Você sabe o que é isso? No ambiente espiritual pode acontecer qualquer coisa. Por isso eu tenho que estar atento. Então, vou repetir de novo. Você pode ser o próximo milionário do Brasil. Mas você precisa desejar o suficiente para começar a economizar. Não é verdade? Para cortar alguns custos desnecessários, né? Organizar o orçamento, aprender mais sobre educação financeira, e aí sucessivamente, né? Procurar uma renda extra, porque não vai acontecer assim, as coisas não acontecem assim, ó, caiu do céu. Se cair, você morre. Né? Se cair uma pedra lá do céu na sua cabeça, você morre. Então as coisas não acontecem assim. Mas quando você deseja, quando você decide, quando você começa a empreender força, meu irmão, o desejo, ele requer, o sucesso, ele requer desejo. Para você ter sucesso, você tem que desejar. Senão não acontece. Então você está entendendo isso? Glória a Deus. Glória a Deus. É necessário desejar para realizar as coisas. Olha o que Salomão fala em Provérbios, capítulo 22. Provérbios, número 22, versículo 29. Provérbios, Salomão faz uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você já viu alguém muito competente no que faz? Estou perguntando para você nessa noite. Você já viu alguém muito competente no que faz? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim, nós conhecemos pessoas competentes nas suas áreas de atuação, né? Aí Salomão continua: ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Ora, como é que alguém se torna competente? E a sua competência começa a ter um certo sucesso, começa a ser conhecido por aquilo que faz com muita excelência, né? E o texto diz aqui que ele será colocado diante de reis e não diante de pessoas comuns,
né? Lógico, porque diante de pessoas que pagam mais, é um profissional requisitado. Amém, amados? Mas como é que alguém se torna competente, irmãos? Como é que alguém se torna competente? Como é que o advogado se torna competente? Como é que o médico se torna competente? Como é que um pedreiro se torna competente? Como é que um pastor se torna competente? Quando é que ele tem competência naquilo que ele faz? Quando ele é dedicado. Quando ele deseja fazer o melhor na sua área. Quando ele se aplica. Quando ele busca. É necessário dedicação. Amém, amados? Amém. E para isso é necessário desejar ser, desejar melhorar. Eu não quero ser como qualquer um, eu quero melhorar. Eu posso melhorar na minha área, eu posso aprender mais, eu posso estudar mais, eu posso. E são assim que surgem esses destaques. É assim que surge o bom, o melhor, o excelente. Amém, queridos? Amém. Salomão está dizendo aqui, olha, você já viu alguém competente no que faz? É porque desejou ser aquilo, meu irmão. É porque ele viu, ele almejou. Amém? Segundo ponto que eu notei aqui, irmãos, o desejo é o seu combustível. O desejo é o seu combustível. Olha só, Isaías 1,19, um texto bastante conhecido. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É o próprio Deus falando isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esse comer o melhor desta terra não está focado simplesmente em comida. O texto do original ele tem uma abrangência bem maior. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa que vive de uma forma miserável, ela pode comer o melhor dessa terra? Sim ou não? Não. Uma pessoa pobre, com poucos recursos, ela pode comer o melhor dessa terra? Sim ou não? Então, isso aqui, irmãos, no original ele tem um sentido assim, olha. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão possuir o melhor dessa terra. Está ligado a se dar bem em todas as áreas, está ligado a prosperar, está ligado a ter sucesso em tudo que faz. É o melhor dessa terra que Deus tem para nós. Amém? Amém? Olha só, a palavra desejo significa, tem 5 significados básicos dessa palavra, em qualquer dicionário. A palavra desejo significa aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir e alcançar algo. Esse algo é melhor. Alcançar algo que é melhor do que eu já alcancei. Amém? Então olha só, esse texto que o próprio Deus está falando aqui, diz: se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes, se você querer não é o mesmo que desejo? Então o texto está dizendo assim, olha, se você desejar, se você querer, se você tiver aspiração, se você tiver expectativa, se você quiser alcançar algo melhor, é isso que o texto está dizendo. E me ouvirdes, se eu desejo, se eu quero, se eu aspiro, se eu tenho essa expectativa no meu coração, e eu ouvir Deus, eu ouvir a orientação divina, eu ouvir as instruções, e esse ouvir aqui no original quer dizer, não somente ouvir por ouvir, mas ouvindo, internalizando e colocando em prática. Se eu ouvir Deus e eu colocar em prática aquilo que Deus ministra no meu coração, na minha vida, meu irmão, só vai ter um resultado. É o que o próprio Deus está falando aqui. Vai comer o melhor dessa terra, ou seja, vai possuir o melhor dessa terra. O melhor dessa terra virá até você, se você viver isso aqui. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos,
o melhor dessa terra é para você, é para os filhos, é para os filhos. Você é filho? Nós somos filhos. O melhor que a gente faz como pais é para quem? É para os filhos, meu irmão. Os filhos vão ficar com tudo, com a herança, com a casa, com o carro, com o que tiver, o dinheiro que tiver no banco, vai ficar para os filhos. Amém, amados? Se tiver mais de uma vez dá problema, né? Mas não é para dar, é herança. Amém? Deus é da mesma forma. Se nós ouvirmos, se nós quisermos, desejarmos, e seguirmos as instruções divinas, meu irmão, nós vamos ter o melhor dessa terra. Amém. É a Bíblia está dizendo. E eu creio nas Sagradas Escrituras. Amém. Terceiro ponto, eu notei aqui, irmãos. Olha, o desejo, ele impulsiona o talento. Mas o talento não impulsiona o desejo. O desejo impulsiona o talento. Mas o talento não impulsiona o desejo. Você já viu aquela pessoa que é muito inteligente? Ela é muito inteligente. É constatada a inteligência dela, a habilidade que ela tem. Mas ela simplesmente é desleixada. Ela simplesmente é muito inteligente, mas ela não chega a passar em concurso. Lá na escola ela nem estudava, ela passava em todas as disciplinas. Amém? Aí tem outra pessoa que não é tão boa assim, não é tão inteligente assim, mas ela é dedicada. Ela gasta mais tempo estudando, ela é disciplinada. Ela não tem o conhecimento que a outra tem, mas ela se aplica. Eu te pergunto, quem é que conquista mais? É o segundo que se aplica. Por isso, irmãos, tem muito inteligente lá no final da fila. Porque o desejo impulsiona a habilidade. Mas a habilidade, ela não impulsiona o desejo. Quando você está entendendo isso, glória a Deus. O desejo impulsiona a habilidade. Então, eu quero te dizer, meu querido, que o seu desejo é o fator determinante do nível que você se encontra. É o fator determinante. Eu não sei que nível você está, mas o desejo é o fator determinante para você estar nesse nível, tanto espiritual quanto natural. Tanto espiritual quanto natural. Você pode ter o talento e a habilidade, mas o desejo, ele é o combustível que vai acender o fogo e vai impulsionar a realização. Você está entendendo isso? Amém. Por isso que eu quero declarar na sua vida que essa força do desejo vai ser ativada na sua vida. Você vai mudar de nível. Seja qual for o nível que você se encontra. Seja qual for o nível que você se encontra. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Amém? Olha, deixa eu te dar um exemplo. Já dei um exemplo aqui dos alunos, né? Mas vou dar um exemplo espiritual. Aqui nossa igreja, a pessoa está na igreja, sorvete da igreja, a pessoa começa a se envolver na célula, a pessoa começa a gostar e começa a se interessar. Ela não falta célula, não falta os cultos, ela está aqui, está marcando presença, está se envolvendo, está aprendendo, né? Está seguindo a escada, né? A escada do sucesso que a gente chama, né? Está passando por todas as fases, está querendo aprender, a gente percebe ela se envolvendo, ela participando, aí o líder começa a dar oportunidade, ela começa a crescer, está aqui na igreja, daqui a pouco ela se envolve no ministério de música, no ministério, né, de oração, né, ou no ministério de evangelismo, alguma coisa assim. Ela começa a se envolver, ela começa a querer aprender mais, ela almeja crescer na igreja. E automaticamente essa pessoa vai crescendo e ela se torna um destaque logo. Mas tem pessoas que estão satisfeitas como estão, de vir aos cultos, de sentar ali, assistir,
né? Alguns nem célula vão, não é obrigado. Não é obrigado. Aliás, ninguém obriga nada, porque nem Deus obriga ninguém a fazer nada, né? Mas tem aquela situação, mas está suficiente a salvação. E vai ser salvo, porque tem Jesus na vida. Amém, amados? Mas o nível de conquista de uma pessoa, como a primeira que eu citei, para essa segunda que vem, recebe, volta para sua casa, e não tem um compromisso mais voltado assim, para o crescimento da igreja local, irmãos, é muito diferente. É muito diferente. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Você só pode ir até onde você deseja. É até onde você deseja, meu irmão. Amém. É até onde você deseja. Verdade. Quarto ponto que eu notei aqui é como está o desejo do nosso coração. Como está o desejo do nosso coração? A Bíblia nos orienta a nós cuidarmos do nosso coração. Amém, amados? Então, se o desejo do nosso coração é viver no nível extraordinário que Deus tem para nós, sabe, se nós tivermos fome disso, irmãos, o salmo que nós lemos nessa noite, Salmo 37, versículo 4, mostra o caminho para nós alcançarmos esse desejo. Esse salmo diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Amém. Deleite-se no Senhor, se alegre no Senhor, busque ao Senhor, se coloque na presença do Senhor, se deleite no Senhor, descanse no Senhor, é na presença dEle. E quando eu permaneço nessa presença, quando eu me deleito no Senhor, está aqui o resultado. Deleite-se no Senhor. E Ele quem? O Senhor. O Senhor, Ele atenderá, Ele satisfará, Ele realizará os desejos do seu coração. Amém. E aqui hoje é todos. É verdade. Os desejos, o que tiver nesse coração que se deleita na presença do Senhor, que se submete à lei do Senhor, à palavra do Senhor, que se alegra com o Senhor, meu irmão, todos os desejos desse coração, a Bíblia garante que eles serão realizados. Amém. É isso que nós estamos lendo aqui. Deleite-se no Senhor, e Ele realizará os desejos. Está dizendo alguns. Não está dizendo os desejos espirituais, não está dizendo os desejos materiais, está dizendo todos os desejos do seu coração. Eu acho isso tremendo, sabe, irmãos? Sabe, quando eu estava no meu TSD, quando eu fiz essa mensagem, eu estava assim na presença do Senhor, e debruçando sobre esse versículo aqui na minha vida, sabe? Como é bom se deleitar no Senhor. Sabe, quando nós nos deleitamos no Senhor, a gente não está preocupado com quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo. A gente não está preocupado com a roupa que o irmão vem, que o irmão vem. A gente está preocupado em aproveitar o tempo com Deus, em aproveitar o momento com o Senhor, porque o gozo, o regozijo, a alegria que entra no nosso coração por a gente estar na presença de Deus de verdade, irmão, não tem nada desse mundo que substitua. Pergunta os irmãos aqui que já tiveram experiência com cocaína, se um momento de êxtase na presença do Senhor, se a cocaína era melhor. Nunca o efeito de uma cocaína, o efeito de uma maconha, o efeito de um momento de prazer sexual se compara à presença de Deus. É incomparável. Amém.
A presença de Deus é muito melhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eu estava fazendo essa palavra, irmãos, eu me lembrei assim, sabe, da minha vida. E Deus ministrando no meu coração, eu me lembrei nitidamente assim, sabe, da minha carreira, quando eu comecei na igreja. E o que mais me chamou a atenção na igreja foi a palavra, quando os pastores pregavam, quando os pregadores pregavam, eu ficava maravilhado. Eu quero ser um pregador, eu quero aprender a pregar a palavra de Deus. E consegui aprender, aprendi, comecei a pregar a palavra de Deus. E fui me envolvendo, né? Eu logo eu tinha uma vocação de liderança, né? Almejei a ter cargos de liderança, possuí cargos de liderança, fui líder de jovens, e me dediquei, e busquei mais, nunca me acomodei, nunca fui acomodado, sempre buscando contribuir na igreja local que eu frequentava, sempre ajudando o meu pastor, e de repente me tornei pastor auxiliar, e continuei no mesmo pique, sempre avançando, sempre crescendo, Glória a Deus. Aleluia. sempre aprendendo, sempre querendo aprender. E de repente fui enviado para ser pastor. Eu dizia até, irmãos, que assim eu falava para Deus: Deus, se tu me enviar para uma igreja, me leva para uma igreja pequenininha, porque eu pensava assim, se eu não der certo, pelo menos não complico, né? E é pouca gente que vai ter problema. Aí a primeira igreja que nós assumimos, nós chegamos lá, irmãos, eu levantei meus olhos para cima assim, Senhor, não precisava exagerar tanto. Na igreja lá no Taquari, que vai ser mais uma casinha mal assombrada, um negócio esquisito, coisa muito esquisita. Estava para cair mesmo, literalmente. Mas Deus abençoou tanto que em um ano nós construímos a igreja aqui. E Deus não foi nos dando graça, e nós aprendendo, avançando, aprendendo. Sabe, irmãos, meu sonho hoje é ganhar multidões para Jesus. O sonho hoje é a gente montar igrejas locais. Né? E eu tenho certeza que Deus vai realizar isso. Em todas as fases. Deus ministrou isso no meu coração. Né? Mas a chave para receber aquilo que desejamos é nos deleitarmos no Senhor. É nos deleitarmos no Senhor. Sabe, eu estava tendo algumas crises assim. Aqui na igreja eu estava tendo algumas crises. Porque tem culto que dá 250, tem culto que dá 50, né? Eu não entendo isso. O culto dá quase 300, no outro dá menos de 100. E eu estava tendo de crise. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Deus falou nitidamente ao meu coração isso aqui, ó. Quem é o esposo da igreja sou eu. Você só administra. Não, acabou. Pode vir sim, pode vir só a minha família. Eu vou continuar da mesma forma. Glória a Deus. Eu vou continuar posicionado. Eu fui chamado só para pastorear. Não sou o esposo da igreja, sou o esposo da Márcia. Com ela eu tenho que me preocupar mais. Caiu um vídeo, um negócio aqui, olha. Dali eu vi e buscar. Dali, eu sentado ali, vim cair daqui e vim pegar. Então com ela eu tenho que me. Com ela, a igreja é a esposa de Cristo. Amém. É Ele que cuida da igreja. Eu simplesmente auxilio. Amém, amados? Acabou. Na minha cabeça não se perturba mais que isso. Eu só quero fazer o que é certo. Amém. Amém, amados? Amém, queridos? Glória a Deus. Mas a chave para receber aquilo que desejamos é nos deleitarmos no Senhor. E como fazer isso? Como é que a gente faz isso? Buscando, tendo devocional, tempo a sós com Deus. Você sabe, quem sabe que é tempo a sós com Deus, que diz glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não vou nem perguntar quem é que faz e quem fez hoje. Mas glória a Deus. Amém? Mas se você disse com tanta firmeza, eu acho que você fez, né? Verdade. Glória a Deus. Olha só, lendo a sua palavra, tenho que fazer meu devocional, tenho que orar, aprendendo a ter os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, irmãos. Nós temos que aprender a pensar nas coisas do alto, que são as coisas de Deus. Amém. Porque se a gente pensar
com o mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é completamente contra Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se eu for pensar como o mundo, eu só vou pensar em crise, em problema. Eu vou viver essa polarização política. Nós não precisamos disso. Nós temos que pensar como Deus pensa, pensar nas coisas do alto. Amém. E os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, são pensamentos bons a seu respeito, ao meu respeito. Os pensamentos de Deus é nos entregar tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós precisamos. Os pensamentos do Senhor para a tua vida são os melhores. Os pensamentos de Deus, se eles se cumprindo na tua vida, você sempre será mais do que vencedor nessa terra. Glória a Deus. Então eu preciso pensar como Deus pensa. Amém. E os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Verdade. Sabe quando a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus? É porque o meu está aqui, ó, no nível terreno. Mas Paulo diz, buscai, né, pensar nas coisas do alto. Pensai nas coisas de Deus. Pense como Deus pensa. Amém, amados? Não pensar em crise. Viver a crise. Que crise? Nós estamos em Cristo. É E verdade. quem está em Cristo está alegre. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando bom ou quando ruim. Aleluia. Quando bom ou quando ruim, nós estamos no Senhor. Se tem, olha, se tem caviar, glória a Deus. Com o melhor suco, glória a Deus. Mas se tem só feijão e ovo e farinha, é uma das melhores refeições que a gente está com fome. Aleluia. Chegue com fome, ponha feijão, farinha e ovo. Não tem coisa melhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Mas você vai ter o melhor dessa terra. Aleluia. 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 Agindo sempre com base na sua palavra, na palavra de Deus. Tudo que você fizer, meu irmão, haja conforme a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é poderosa. A palavra não mente. A palavra ela é poderosa. Eu creio nas Sagradas Escrituras. Eu creio em tudo que ela diz. Amém. Aleluia. Tudo que ela diz é verdade. Então eu tenho que viver essa verdade. E não viver por orientações de quem não conhece a Deus, pelas pressões do mundo. Não, irmãos, é a palavra. Temos que viver a palavra. Amém, amados? Amém. Se você viver a palavra, você vai andar de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Eu sei que nós não vencemos todas as batalhas. Porque nós podemos viver, nossa vida estamos em guerra, mas algumas batalhas nós perdemos. Nós somos conscientes disso. Mas nenhuma das batalhas que nós perdemos é culpa de Deus. Sempre está ligado a uma falha nossa. Sempre está ligado quando a gente pula um princípiozinho de Deus. Quando a gente desobedece um pouquinho. Sempre está ligado a isso. Porque se nós vivemos em obediência, é só de vitória em vitória. Aleluia. Levante o que se levantar. O diabo se levanta por um caminho e ele foge por 7. Amém. Isso mesmo. Nada tem êxito contra a vida daquele que está em Deus. Em Cristo. Se você estiver em Cristo, nada de ruim vai lhe acontecer. Em Cristo. Amém. Amém, amados. Amém, queridos. Sabe, irmãos, quando nós nos deleitamos nele, quando nós nos deleitamos nos seus caminhos e no conhecimento de que ele tem bons planos para nós, nossos desejos, eles devem se alinhar com os desejos de Deus, com a vontade de Deus. E quando nós conseguimos fazer isso, irmãos, nós vivemos um outro nível de vida. Quando nós conseguimos nos alinhar com o propósito de Deus.
quando nós conseguimos nos alinhar com a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu quero concluir nessa noite falando de uma forma bem objetiva sobre uma mulher que me chamou a atenção. Uma mulher lá de Mateus, capítulo 15. Uma mulher cananeia. Uma mulher que morava nas terras de Tiro e Sidom. E algo aconteceu na sua casa. Sua família, sua filha apareceu com um problema. E essa mulher identificou que essa criança estava endemoniada. Essa mulher nem crente era. Essa mulher, ela não fazia parte do povo de Israel, mas ela teve esse discernimento, e naqueles dias estava aparecendo ali Jesus. Jesus estava passando por Tiro e Sidom, e essa mulher aproveitou a oportunidade, foi buscar a Jesus, buscar ajuda no lugar certo. Ela foi até Jesus, mas lá ela foi desprezada pelos discípulos de Jesus. Mas ela rompeu essa barreira, ela chegou até Jesus. Ele diz que Jesus se calou, mas ela chegou até Jesus. Jesus olhou para ela e disse: olha, eu vim para os filhos de Israel. E aquela mulher, ela não se dobrou, estava de joelho, mas não se dobrou diante do desejo que ela estava tendo de ver sua casa abençoada, de ver sua filha liberta. E ela expressa: Senhor, me ajude. Em outras palavras, ela está dizendo: Jesus, tu pode resolver o meu problema. E Jesus se torna mais duro ainda, Não sei se para testar a fé daquela mulher, mas Jesus diz: olha, não é bom pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas essa mulher, ela persiste no desejo, o desejo que ela tem de ver a sua casa mudada, abençoada, transformada, é maior do que qualquer tipo de humilhação. Ela rompe isso, ela diz sim, mas os cachorrinhos se alegram do resto de comida que os seus senhores lançam de sua mesa. Irmãos, isso aí quebrou Jesus. Mexeu com o coração de Jesus. Aí Jesus diz, olha, Mateus 15, 28. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O desejo daquela mulher era ver sua filha curada. Eu te pergunto nessa noite, qual é o desejo que você tem? E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, e Ele está dizendo assim para nós: olha, seja conforme você deseja. Mas qual é o nível de desejo que você tem de conquistar? Qual é o nível que você tem, o desejo que você tem de crescer? Qual é o desejo que você tem de melhorar? De ser melhor, de avançar, de conquistar? Essa mulher, ela teve tanto desejo que ela superou tudo, e Jesus elogia a fé dessa mulher. Então preste atenção, a fé está ligada ao desejo. Quando você tem fé, você deseja. Amém. Você almeja, você quer, você cria expectativa. Quando você tem fé, você deseja. Quando você deseja, você tem fé. Jesus disse para essa mulher: grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite: seja conforme você deseja. Seja conforme você deseja. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado: seja conforme você deseja. Palavras de Jesus Cristo, não é invenção minha, é palavra de Jesus. Seja conforme você deseja. Eu declaro, meu irmão, que os seus desejos em Deus, sabe, nesse nível aqui que dessa mulher, todos eles vão ser realizados. Simplesmente deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Se essa palavra falou ao teu coração, eu queria que você se aproximasse mais aqui perto do altar. Oh, aleluia. Queremos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.